paz do Senhor, meus irmãos. Esse que vos fala é o pastor Charles Zurgnin. E nesse dia eu quero compartilhar algo do coração de Deus para o teu coração. Sabendo nós que estamos vivendo momentos tão difíceis nessa pandemia, em que muitos têm perdido suas vidas, outros estão chorando seus entes queridos, outros estão hospitalizados e outros até mesmo não têm o direito nem de ter um leito de hospital, pois os mesmos estão superlotados. E aí o que paira na humanidade hoje é o medo de morrer, é o medo da morte. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu estava lendo um texto hoje, e pode-se dizer até mesmo uma parábola, e fiz algumas adaptações que Deus colocou no meu coração, sobre um aprendiz de diabo que pergunta ao seu chefe: como você conseguiu levar tantas almas para o inferno? O mesmo responde: por causa do medo. Assim, excelente estratégia, velho e sempre atual. Mas do que eles estavam com medo? Medo de ser torturados? Com medo da guerra? Medo da fome? Não, eles estavam com medo de ficar doentes. Mas então, ninguém mais ficou doente? Sim, eles ficaram doentes. Mas ninguém morreu? Sim, eles morreram. Mas não havia cura para a doença? Sim, havia. Então eu não entendo, por que eles estavam com tanto medo? Responde aquele demônio chefe: como ninguém mais acreditou em Deus, como o ensinamento da vida eterna e da morte eterna era escasso, como não se pregava muito sobre céu, sobre inferno, como eles estavam preocupados só com essa vida transitória e passageira, e na prosperidade financeira, eles pensavam que só tinham aquela vida e não acreditavam mais na vida eterna. E eles se apegaram com tanta força nessa vida, mesmo que isso lhe custasse o seu afeto, pois eles não se abraçavam mais, não se cumprimentavam, não tinham contato humano por dias e dias. Eles perderam o emprego, gastaram toda a poupança e ainda pensavam que tinha sortes de serem impedidos de trabalhar. Um dia a imprensa ou o noticiário dizia uma coisa e no dia seguinte se contradizia. E ainda assim eles acreditavam em tudo. A liberdade deles foram tirada e eles não saíram de casa, não andaram, não visitaram seus parentes. Foi um grande campo de concentração para prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo, desde que pudesse passar mais um dia de suas vidas. Eles não tinham mais a menor ideia de que Deus, e somente Deus, é quem dá a vida e tira a vida. E era assim tão fácil como nunca fora. E aí eu lendo esse texto e lendo a palavra de Deus, a pergunta que não quer se calar é essa: não é o medo da morte, não é como ou vamos morrer, é aonde vamos passar a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa para você: não temas, pois se vivemos para Cristo, e se morremos para Cristo. Paulo diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. A vida é passageira. Viva o agora, viva esse momento, se apegue em Deus e creia que Deus tem algo preparado na eternidade para você. Creia nisso. Eu sei que muitos dos nossos irmãos
estão partindo. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Logo, logo, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e passaremos a eternidade com Ele. E ali não haverá pranto, nem dor, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não temais, porque o Senhor está contigo nesse momento. Que Deus os abençoe.